E aí, tudo bem? Tá começando mais um Mente Vazia, André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é o Mente Vazia. É claro! Seja bem-vindo. Mais um episódio do Mente Vazia. Antes de falar qualquer coisa, queria dar os recadinhos do começo que se você gosta do podcast, se você quiser apoiar o podcast, me apoiar nesse projeto aqui, você pode fazer isso pelo PicPay, @o André Otávio, ou Pix, andré.otávio, @outlook.com. Qualquer valor vai ajudar muito, tá? Muito obrigado a todo mundo que vem ajudando aí. Vamos. Acho que esse ano ainda eu consigo comprar a mesinha de som para dar uma melhorada aqui na qualidade. Então, se você puder ajudar, ajuda aí. Eu tô pensando em um jeito de fazer alguma coisa a mais para quem ajuda. Então, eu não sei o que fazer ainda, mas se você tiver alguma ideia aí, pode mandar para mim, tá? Qualquer coisa. Ou ajuda lá. Ou você ajuda ou você manda uma ideia. De qualquer jeito, você vai estar me ajudando. Então, ajuda aí, PicPay, @o André Otávio, Pix, andré.otávio, @outlook.com. Qualquer valor, fechou? Também segue aí na plataforma de podcast para o algoritmo entender que você está gostando e ele distribuir para mais pessoas, certo? Se inscreve lá no canal do YouTube, André Otávio Podcast, lá no YouTube. Na descrição aí tem tudo o link de tudo, tem todas essas informações aí, tá tudo na descrição. Então entra aí, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, dá like nos vídeos, comenta se puder comentar também, segue na plataforma de podcast. E é isso aí, cara. Você vai estar me ajudando. Fechou? Então é isso. Esses são os recados de hoje. Eu não quero ficar me alongando muito aqui não, porque eu não quero deixar esse episódio muito grande e aí eu não sei se vai ficar muito grande ou não. Então se ficar muito pequeno, no final eu vou me arrepender por ter feito muito rápido esse início aqui. Mas daí se ficasse muito grande, eu fizesse o começo muito grande, aí eu me arrepender de ter feito tão grande começo, entendeu? Então é uma loucura e não sabemos o final. O que eu posso fazer agora é começar. Eu não devia falar isso. Eu tô pensando só nas estratégias e tô compartilhando. Eu devia gravar tudo e depois eu gravava o começo. Porque aí se o episódio ficou muito grande, eu gravo o começo pequeno. Se o episódio ficou pequeno, eu gravo o começo grande. E aí eu gravo o começo por último. Fica aí pra essa ideia registrada aqui pros próximos episódios. Mas eu não tenho o que falar no podcast hoje. Eu não sabia nem se eu ia gravar. Eu falei, será que eu gravo? Porque eu não tenho nada pra falar. E eu fiquei até em dúvida se eu gravava ou não. Só que esse podcast aqui, ele não é assim. Ah, eu vou gravar porque eu tenho coisa pra falar, não. Ele é justamente pra eu aprender a falar, mesmo sem ter nada pra falar. Então, é um exercício de trabalhar essa negócio de ideia e de expressão. Então, eu não tinha o que falar, pensei em não gravar, mas eu falei, eu vou gravar sim. Não sei o que ainda, mas vou gravar. Porque eu não tenho nada pra falar. Não tenho nada. Literalmente nada. Eu tô bem feliz porque amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã, sexta-feira, eu vou tomar a primeira dose da vacina. E eu tô bem feliz com isso. Só que eu também não vou comentar muito sobre isso porque eu sou meio supersticioso. E aí eu acho que se eu ficar comemorando muito antes da hora, até amanhã pode acontecer alguma coisa. Sei lá, pode acabar as doses de repente. Sei lá, pode acontecer qualquer coisa. Eles cancelar a vacinação. Pode cair um meteoro em Varza e acabar com a minha vacinação. Então, eu não quero comemorar antes da hora. Então, eu tô bem feliz porque amanhã vai ser a vacinação. Então, depois que eu tomar a vacina, eu comemoro. E aí, na segunda-feira, eu comento sobre a vacinação, como foi a vacina e tudo mais. Fechou? Então, por hora, eu só queria falar que eu tô bem feliz porque amanhã é o dia da minha vacina e eu não sei quando você está escutando isso aqui. Talvez se você esteja escutando depois de eu já ter tomado a vacina. E aí já não vai fazer sentido nenhum essa aflição que eu tô sentindo, mas essa felicidade também. E eu tô bem ansioso também. Eu queria falar que eu tô bem ansioso. Porque esperando, né? A gente tá 2 anos esperando aí. Foi bem rápido, mas também demorou. Foi bem rápido porque a vacina geralmente demora. Só que demorou muito porque 2 anos é 2 anos, né? Então a gente tá 2 anos aí parado, eu pelo menos, né? Sem fazer show, na vontade máxima de fazer e não poder voltar. Mas tamo aí, amanhã eu tomo, segunda-feira eu conto como é que foi como é que foi tomar a vacina. Mas eu não sabia o que falar nesse podcast aqui, porque eu não tenho nada pra falar. E aí hoje de manhã eu terminei um livro que chama O Diário do Chaves. É um livro, eu baixei esse livro achando que era um livro meio que tipo biográfico do Roberto Gomes Bolanhos.
E aí eu achei que era algum livro que ele ia falar como que era a rotina dos bastidores do Chaves. Então eu baixei nessa ideia, que eu só vi, eu fui pelo título, né? Eu não pesquisei muito. E aí eu só fui pelo título, baixei o livro, e eu comecei a ler, e eu percebi que na verdade não é. Na verdade ele é um livro que... ele é tipo como se fosse vários episódios do Chaves compactado num livro só. Ele é um diário mesmo. Ele meio que conta a história que o Roberto Gomes Bolanhos foi... Eu não sei se essa é a verdadeira história, a verdadeira inspiração. Mas o livro é o seguinte, ele meio que fala que ele foi engraxar o sapato, ele viu um menino lá, o menino ofereceu pra engraxar o sapato dele, e aí era um menino vestido do jeito que é o Chaves, que foi o que inspirou ele. Então tava lá com a calça tudo remendada, camisa remendada, aquele suspensório assim, que era feito de pano, e o gorro. E aí o menino foi lá, engraxou o sapato dele, e quando o menino foi embora, ele esqueceu um diário. E aí ele começou a ler esse diário, e ele gostou muito, e aí ele publicou, tipo, o diário do Chaves. E aí eu não sei, essa história provavelmente não é verdade, né? Porque eu não sei qual foi a inspiração do Chaves, porque, como eu disse, eu pensei que era biografia, mas não era. Então eu não faço a mínima ideia de onde ele tirou a ideia do Chaves. Mas aí é o livro contando, e aí o livro conta várias, tipo, historinhas, tá ligado? Tipo, conta como era na escola. É um diário mesmo, como se fosse um diário. Então, conta situações com o seu Madruga, com cada personagem e tal. E é bem engraçado, é um livro engraçado. Eu acho que é um livro, com certeza é um livro infantil. Porque o Chaves fez muito sucesso pras crianças, né? Fez pra todo mundo, mas principalmente pras crianças. E aí eu acho que era um livro infantil que meio que... Cara, eu gostei do livro, viu? Eu fiquei até um pouco inspirado em tentar escrever alguma coisa assim também. Porque os personagens do Chaves, ele é bem forte, né? Se você falar Kiko, você consegue imaginar o Kiko, o jeito do Kiko, a voz do Kiko. Você consegue imaginar o Kiko. Se eu falar Chiquinha, você consegue imaginar a Chiquinha. Então, peraí que eu tive um negócio que eu vou anotar. Pensei em um negócio que eu vou anotar. Então você consegue imaginar isso aí, né? Então fica mais fácil você escrever um livro sobre isso, porque você não precisa apresentar o personagem. Qualquer livro que você for escrever, de qualquer história que você tá inventando, você precisa, quando apresentar o personagem, dando, sei lá, deixando específico cada característica aí, sei lá. Você tem que descrever bastante o personagem. Só que no livro do Chaves você não precisa, porque o bagulho já tá na sua cabeça já. Se eu falo o seu Madruga, você já consegue imaginar o seu Madruga, o jeito dele falar, o jeito dele se comportar. Então é bem mais fácil pra ele, né? Mas é um livro bem legal, tem bastante piada no meio. Dá pra ver que o livro é de 95. Então dá pra ver que tem algumas informações. Tem uma parada lá que ele fala sobre tipo, homem é homem, mulher é mulher, e quem usa brinquinho, ele escreve assim ainda, quem usa brinquinho, não sei o que. Então tem uma piada lá que eu também achei um pouco racista, mas sei lá, é um livro antigo, né? Tem que se colocar também no lugar. O cara era um velho, ele já era velho já. O livro é de 95. 95 ele já tava com uns 60 e tralalá de idade. 70 quase. O cara cresceu durante a Guerra Mundial. Então tem que também entender o lado do cara, né? Mas aí é um... Deixa eu escrever aqui, senão eu não consigo falar aí. Mas acho que já foi aqui. Que era que eu tava falando? Ah, o livro, né? O livro, ele é isso, então. É meio que contando um diário, ele contando como que era na escola. É um livro bastante educativo também. Fala sobre descobrimento da América, essas porra aí. Então, é um pouco educativo, apesar de ter algumas piadas sobre essas coisas. É um livro legal, cara. É infantil, mas é divertido de ler. É uma leitura rápida também, deve ter tipo umas 100 páginas no livro. Então, em 2 dias, se você tiver empenhado, você lê. Tem bastante imagem, então isso ajuda também a ler mais rápido. Mas é um livro bem legal, só que é infantil, né? Não era o que eu esperava. Tanto que eu fui pesquisar. Eu tava pesquisando depois que eu terminei de ler. E aí eu descobri que tem um livro que eu acho que é um pouco biográfico, que chama. Que o Roberto Gomes Bolanho publicou esse livro e mais outros 3. E aí o último que ele publicou, eu não lembro o ano, acho que é 2013, alguma coisa assim. Não, 2013 ele morreu, né? Não, ele morreu em 14.
sei lá, é o último livro dele que ele escreveu, chama Chespirito, e esse sim parece ser biográfico, porque fala que é um dos maiores comediantes da América Latina e tudo mais. Então, esse parece meio que contar a história dele. Não sei se vai contar a história do Chaves, onde tirou a inspiração e tudo mais. Mas ele parece ser um livro biográfico. Então, esse eu vou atrás depois. Eu não procurei ver se tinha disponível para baixar. Mas parece ser bem legal e aí eu vou atrás desse daí. Porque esse sim parece contar a história do Chaves. Não esse aí, o Diário do Chaves, que é bem legal, mas também não tem nada a ver com o que eu procurava, né? Mas é um livro legal. Se você gosta se você acha interessante, se você gosta de Chaves, vai ler lá que é bem legal. E eu fui pesquisar, né? Eu terminei de ler o livro, eu fui pesquisar algumas coisas e eu descobri isso aí dos outros livros que ele publicou e tudo mais. E tem umas paradas que eu descobri também que eu vou ler aqui no final do episódio. Mas antes, eu queria falar que nessas minhas pesquisas, eu. Aqui, ó. Eu vou falar agora, senão eu esqueço depois. Mas é que eu tava. Não, depois eu falo. No final. Eu vou jogar pro final isso aqui. Pra eu não esquecer. Não sei se vai fazer mais sentido no final. Mas é que eu fui pesquisar e aí eu descobri. Eu descobri não, né? Começou a aparecer algumas teorias sobre o Chaves, né? Porque meio que não. Acho que não deve ter final. Eu não lembro de pelo menos ter final. Eu lembro que acabou. Eu sei que o Chapolin tem aquele final lá, que a câmera vai distanciando, aí mostra ele no estúdio e tudo mais, né? Mas o Chaves eu não lembro de ter final. Então, eu não sei, mas eu tava pesquisando e aí acabou caindo em umas teorias da conspiração, tá ligado? Sobre Chaves. Tinha uma lá falando que, na verdade, o pai do Chaves é o Seu Madruga. Porque o Seu Madruga, ele engravidou, ele teve um lance com a mãe do Chaves, e aí ele conta pro professor Girafales, e aí ele não pode guardar o segredo, só que daí o senhor Barriga vai lá e expulsa o seu Madruga e a Chiquinha da vila. E aí o professor Girafales não tem como guardar o segredo, ele vai lá e conta que na verdade o, o pai do Chaves é o Seu Madruga, e por isso que o Seu Madruga sempre ajudava o Chaves, dava café da manhã, ensinava ele a fazer umas par de coisa lá, batia nele também, né? Porque um pai de verdade bate no filho, pro filho crescer direito, certo? Não, mas aí tinha esse episódio escrito, só que quem a teoria é que o diretor do Chaves falou isso. Um dos diretores lá falou numa entrevista que tinha esse episódio, que ia acontecer isso, só que nunca foi gravado esse episódio. Só que daí desmentiram, falou que é mentira, ele nunca falou isso. E aí era uma das teorias lá que tinha. E aí tinha um outro que eu comecei a ler, só que daí tava muito interessante. Eu falei assim: eu não tenho nada pra falar no podcast, então eu vou ler no podcast. Por que não? Eu já não sei ler, eu não tenho o que falar. Vamos juntar uma coisa com a outra. Então, chama Chaves, Todos Estão no Inferno, porque aqui fala que é a teoria que afirma que o Chaves e a galera lá da vila, eles estão mortos e estão no inferno. Essa é a ideia, tipo, como é que é? Caverna do Dragão. E aí eu comecei a ler e eu falei assim, mano, eu vou ler isso aqui no podcast, eu não tenho o que falar mesmo, porque não aconteceu nada essa semana. Então eu vou ler isso aqui no podcast. E eu comecei a ler, eu não li o final, eu não vi o que era, mas é meio curtinha a matéria, então vai dar pra ler de boa aqui. Eu só li o comecinho só. Então vamos lá, que é a teoria do Chaves, que tá todo mundo no inferno, hein? Isso aqui é do mal, hein? Se você já é uma pessoa aí religiosa, já espera aí que você não vai gostar, não. E se é fã do Chaves também, é só brincadeira, tá? Não sei, vai que nem passa mais Chaves, né? Os filhos dele lá tirou tudo, não sei qual que é a treta, mas nem passa mais. Mas vamos ler aqui, ó. Chaves, todos estão no inferno? Esse é o nome da... Ah, tem uma pausa dramática. Chaves, todos estão no inferno? Eu não sei como é que eu vou colocar o título desse episódio, porque acho que não vai entregar muito bem se colocar inferno. Mas vamos lá. Pode parecer loucura, mas uma teoria diz que o seriado Chaves é na verdade uma representação do inferno, onde todos os personagens estão mortos. Mestre dos magos, é você? Ó, tem até uma piadinha aqui. Vamos ver, né? Todos estão mortos. Beleza. Então, segundo a teoria do pós-doutor em poética visuais Ademir Luiz. Isso aqui, essa parte que eu li, que o
cara, ele é pós-doutor. Eu não sei o que é um pós-doutor, mas eu acho que é quando você faz doutorado, não é? Ou é quando você era médico e aí você se aposentou e aí você virou um pós-doutor. O que é? Eu não sei o que é um pós-doutor, mas esse cara aí deu uma viajada, viu? Eu não sei do que ele é doutor não, mas ele deu uma viajada. Segundo a teoria pós-doutor em poéticas visuais. O que é uma poéticas visuais? Eu não vou pesquisar o que é isso, mas fica aí a dúvida. Eu não sei o que faz um poético visual. Porque poesia você fala, né? É poetista? Poetista visual, ele é? Ele é pós-doutor em poéticas visuais. É quadro? Porque meio que você pinta uma poesia. Ao invés de você escrever a poesia, você pinta ela. E aí vira um quadro. Eu não sei o que é. Mas esse cara aí, ele assistiu de Chaves demais e ficou bolado. Publicada aparentemente em 2014 no site Revista Bula. O seriado seria uma representação de uma espécie de inferno onde o espaço-tempo se repetiria em looping infinito. Por isso que o inferno ele é infinito, porque é sempre o mesmo dia. É mal divertido. Seria um puta inferno legal. Se todos os dias fosse lá na Vila do Chaves, com o Kiko, com a Chiquinha, seu Madruga. Claro, se fosse qualquer do outros personagens, né? Porque se fosse o Chaves, você tava fudido. Porque o Chaves não tinha comida, não tinha café da manhã, não tinha porra nenhuma. E aí, será que o inferno de todo mundo é se tornar o Chaves, então? Porque se fosse seu barriga, por exemplo, é um inferno. Ah, mas você é o seu barriga, você tá suave. Você é o Kiko, você tá de boa também, você é o Kiko. Você tem uma mãe, você tem comida, você tem um monte de brinquedo top. Então, às vezes também você tem que ver aí, né? Acho que todo mundo é o Chaves. Então, o inferno é você na vila sendo o Chaves, passando fome, sem ter onde cair morto. Como o texto original é bastante rebuscado e científico, como cabe a um pós-doutor, mas ele é pós-doutor também em poéticas visuais, né? Então não deve ser tão rebuscado assim. É só umas brisas lá que ele fala umas palavras que ninguém entende. Científico, não é científico, porque acho que um poeta é cientista. Não é, né? Você não vê um poeta aí desenvolvendo a vacina da Covid. Então, mas tá escrito aqui, ó. A gente vai simplificar a coisa um pouquinho. Se preferir, assista ao vídeo abaixo. Eu não vou assistir o vídeo. Eu não assisti o vídeo também, né? Eu devia ter assistido. Mas eu não assisti. Vamos ver. Deixa eu beber uma água aqui que já tá... A teoria de Ademir... Ademir, o cara ele é claramente um porteiro de algum prédio, né? Lá na Avenida Paulista. Ademir? Como que o Ademir é... Ó, Ademir não tem pós-doutorado em nada. Não tem nada. Ademir, ele não é pós em nada. Ele é aposentado. Ademir não é pós, é aposentado. Ademir, agora que eu vi, porque antes tava... Como é que é? Ademir Luiz. Não, isso é nome de... Com certeza é nome de porteiro. Esse cara aí é porteiro em algum prédio lá na Avenida Paulista e veio atacar de poeta visual. Ah, inventou uma profissão. Eu acho que ele ficava falando sozinho lá. E aí alguém perguntou, o Ademir, o Luizinho, chama de Luizinho. O Luizinho tá ficando doido. Eu vi ele falando sozinho lá, ele tava falando sozinho, fazendo umas pinturas na parede. Falou, ih, o Ademir acho que tá usando algum tipo de droga. Aí ele falou assim, não é droga não, que ele tava com medo de ser demitido. Ele falou, não, é que eu sou um poetista visual. A teoria de Ademir remete ao mito de Sísifo. 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 Será que é Sísifo ou Sísifo? O acento é no primeiro I, então é Sísifo. Eu não sei o que é porra de Sísifo, mas o mito de Sísifo. Será que aparece aqui? Não aparece. Mito de Sísifo. Eu não sei, se for algum demônio aí, seja bem-vindo ao podcast. E se for alguém do bem, acho que do bem não deve ser, né? Mas se for alguém do mal aí, essa aqui é só uma brincadeira, tá? Se você for um... Se você é o Sísifo,
Estamos só na brincadeira. Na mitologia grega, Sísifo recebeu uma punição depois de morto. Não vem ao caso dizer por quê, para não estender o texto com explicações. Ah, mas aí também você vem falar que a teoria dele se baseia no mito do bagulho, e aí você não vai explicar o que, que é o bagulho, o que, que é o Sísifo. A teoria é em cima do Sísifo. Aí você não vai explicar o que, que é. Aí você me quebra, né? Eu não sei o que é um Sísifo, mas coisa boa não deve ser, né? Ele deveria todos os dias. Ele deveria todos os dias, por toda a eternidade, rolar uma enorme pedra de mármore para o topo de uma montanha. Ah, tá. Eu acho que isso aqui deve ser o resumo, né? Então o Sísifo ele tinha que empurrar uma pedra lá pra. De mármore. Caralho, mármore. Pesado, hein? Como é que foi uma pedra? Uma enorme. Ele tinha que enrolar, então a pedra era redonda. Por que eu tô também travado nisso, né? Quando ele estivesse quase chegando, a pedra rolaria de volta para baixo, fazendo com que ele recomeçasse o trabalho infinitamente. Caralho. Será que ele esquecia? Porque, tipo assim, se ele vai lá e leva a pedra lá pra cima, ele vai lá e sobe com a pedra. Aí chega lá em cima, a pedra volta. E aí ele não tem mais o que fazer, ele só tem que descer e subir de novo. Só que daí ele esquece que ele já subiu. Porque aí se fosse assim, sei lá, você pegava uma outra pedra, uma madeira, e aí você esculpia a pedra de um jeito mais fácil. Se bem que tá redonda já, né? Você deixava ela quadrada, e aí você rastejava ela porque ela não descer rolando. Eu acho que se ele não esquecesse, ele podia fazer um monte de coisa. Tentar de outras formas. Ou a pedra sempre ficava daquele jeito. Tipo, ele terminava de deixar ela quadrada, aí ela voltava a ser redonda. Aí seria ruim, hein? Mas é isso aí, ele levava a pedra lá, a pedra descia, ele tinha que levar ela de novo. Que chato, hein? Que chato. Demônio não tem. O demônio é tipo CrossFit. Porque o CrossFit você faz isso. O CrossFit você vai lá, você começa a puxar o pneu, você traz o pneu. Você tem o esforço da porra, o pneu vir lá assim, 20 metros você puxando o pneu. Aí quando você chega, você consegue trazer o pneu, você vai pro outro lado e puxa de novo. Não tem. Não tem função, não tem um final. Então vai ver o demônio é crossfiteiro. Já descobrimos aí, já. Primeira coisa aí que a gente já descobriu. O demônio é crossfiteiro. Por isso que crossfit é chato. Na verdade eu não sei se crossfit é chato. Eu sei que quem faz crossfit é chato. Ok, você está se perguntando agora. O que isso tem a ver com Chaves? Eu não tava pensando nisso, mas. Tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar aqui. E. Vixe, eu não sei. Esse episódio aqui vai ficar grande, hein? Muito bem. Jovem Padawan. Muito bem. Jovem Padawan. Eu não sei o que é um Padawan. Eu acho que eu sou muito burro pra essas coisas de referência aqui, viu? Eu não sei o que é artes. Como é que é? Poesias. Aristes. Como é que é? Poesia o quê? Poéticas visuais. Eu não sei o que é uma poética visuais. Eu não sei o que é o Sísifo. Eu não sei o que é um Padawan. O que é um Padawan? Deve ser algo. Parece nome de personagem do Star Wars. Deve ser, não sei. Segundo a teoria de Aldemir Luiz, o porteiro, eu vou começar a chamar ele de porteiro agora. Segundo a teoria do porteiro, a Vila do Chaves é uma espécie de mito de Sísifo, onde os personagens estariam condenados a viver eternamente naquele mesmo ciclo sem fim, que, no, que nos guiará... Será que é uma música? Não sei. O porteiro apresenta diversas provas da sua teoria. Vamos ver qual que é as provas. O título original é El Chavo del Ocho. Caralho, agora eu arregacei no espanhol, hein? E eu nem tô fazendo curso, hein? Você deve estar se perguntando aí, será que ele começou a fazer aquele curso que ele falou que ia fazer? Não comecei. É que eu sou, não sei, eu tenho facilidade pra aprender idioma mesmo. O título original, eu vou falar de novo. El Chavo del Ocho faz referência ao Chavo, em espanhol, moleque, e em português, de Curitiba, piá. Por que deu essa referência de Curitiba? Será que é de Curitiba esse site? Piá. Moleque, moleque é quem faz travessuras, quem subverte a ordem. Portanto, um pecador. Caralho. A criança não é. A criança não é bem-vinda no reino dos céus porque ela é uma criança.
Porque o Chaves, ele é moleque, né? Ele tem... Quantos anos o Chaves tem? Acho que nunca fala quantos anos ele tem. Mas ele é uma criança. E aí, criança peca? Criança peca? Até que ano você começa a pecar? A partir de que idade? Porque, tipo, se você peca com 4 anos, não é pecado. Ou é? Já é pecado já se tem 4 anos? Porque as crianças não é bem-vindo no reino dos céus e os caramba lá? Bom, não sei, mas o moleque é pecador. Então todo moleque é pecador. Porque o Chaves é um moleque. Se o Chaves é um moleque, o moleque é pecador, toda criança é moleque, que é menino, né? Às vezes tem menina que é moleque também. Porque se moleque é quem subverte a ordem, então toda criança é pecadora e toda criança vai pro inferno. Então, se você é criança aí, tá escutando o podcast, não deveria escutar, mas às vezes você caiu porque tem o nome de Chaves. Fique sabendo que você é um pecador, você vai pro inferno de Sísifo. Tô brincando, viu? Você não vai não. Pode ficar tranquilo. Inferno não existe, mas também céu não existe. Aí você tem que ver também. Porque às vezes você fica feliz. Ah, não existe inferno? Nossa, que alegria. Só que também não existe céu, né? Então o que existe é nada. Acabou. Quando acaba, tudo acaba. Mas vamos voltar aqui. Como esse título diz, ele é do 8. Ou seja, ele não mora no barril, mas na casa 8. No livro fala. No livro conta como que... E é o Roberto Gomes Bolanho contando. Então quer dizer que é a verdade, né? Que ele come... O que aconteceu foi o seguinte. O pai dele engravidou a mãe dele. E aí o pai dele fugiu. Antes dele nascer, se eu não me engano, ou quando ele era bem pequenininho. E aí a mãe dele cuidava dele sozinha. Só que a mãe dele trabalhava pra caralho pra sustentar. Então, ele quase não via ela também. Porque ele ficava o dia inteiro na creche. É o que tá falando no livro. Ele ficava o dia inteiro na creche. E aí a mãe dele aparecia no final do dia, cansada. Porque ela ficou o dia inteiro trabalhando e ia buscar ele. Então ele também não tinha muito contato com ela, porque ela estava sempre cansada. Porque ela estava trabalhando sempre para conseguir alimentar ela e ele. E aí, um dos dias que ele estava lá na creche, a mãe dele não apareceu. E aí ele foi abandonado. Então, nessa daí começa a história dele começar a ir pra orfanato e tudo mais. Aí no orfanato ele apanha, ele é abusado lá no orfanato. E ele foge do orfanato e vai morar na rua. E aí nessa de morar na rua, ele encontra essa vila. Acontece algumas coisas lá enquanto ele tá na rua. E aí ele encontra essa vila. Aí nessa vila tem uma mulher que mora no 8, uma senhora. Só que a senhora tem Parkinson. E aí ela não conseguia fazer um monte de coisa. Então o Chaves começou a morar com ela em troca de ajudar ela a fazer as coisas. Porque ela tinha Parkinson e não conseguia fazer muita coisa. Então ele começou a morar, ele tava morando lá. E aí um dia essa mulher parou de tremer, né? Porque ela morreu. E aí ele não podia mais morar no 8 porque outras pessoas mudaram pra lá. Então ele não tinha casa. Ele era o Chaves do 8, mas ele começou, quando ele mudou pra lá, ele era o Chaves do 8. Depois ele ficou sem casa, porque a senhora morreu. E aí ele ficou vagando não, mas ele ficava dividindo, tipo, um dia ele dormia em um, no outro dia ele dormia no outro, no outro dia dormia no outro. Ele não tinha um lugar um lugar físico não é. Um lugar certo. Ele ficava indo na casa de um e outro, tá ligado? A galera da vila adotou ele. Ele é tipo um cachorro. Sabe, a gente aqui na rua tinha cachorro. Tinha um cachorro. Acho que hoje em dia não tem, mas tem um cachorro na rua. Mas a gente já teve alguns cachorros aqui na rua, que era o cachorro da rua. Todo mundo, de vez em quando, um vizinho ou outro dava o banho no cachorro. Um vizinho ou outro dava comida pro cachorro. Então ele era o cachorro da rua que todo mundo cuidava. O Chaves ele era meio que o cachorro da rua. Então todo mundo cuidava dele. E aí ele morava no 8. Eu contei a historinha aqui porque eu li no livro, né? Não sei se você vai ler o livro, mas agora você já tá sabendo. Deitando o número 8, temos o. Tá falando aqui, tá? Ou seja, ele não mora no barril, mas na casa 8. Ele ia no barril pra poder chorar, porque ele era. Ele foi uma criança abandonada, né? Que sofreu abuso no orfanato. Abuso físico, no caso, tá? Ele apanhava bastante lá. E aí ele era meio triste, né? Por causa de tudo isso aí que aconteceu na vida dele. Então, ele tinha um barril, que era o lugar que ele se escondia pra poder chorar sem ninguém perceber, ninguém saber. Então, por isso que quando ele chorava, ele entrava no barril, que era pra ninguém ver ele chorando. Então, ou seja, ele mora no barril, ele não mora no barril, mas na casa 8. Deitando o número 8, temos o símbolo do infinito. Infinito como a morte. Ok, a gente achou essa meio forçada. Essa foi forçadíssima, né?
Infinito é a morte? Infinito pode ser qualquer coisa, o número é infinito. Por que não pode ser 8? Deitou 8, número infinito. Quer dizer que ele tem, sei lá, vários números. Não faz sentido também. É isso. Vamos ver. A representação do looping infinito da história da punição. Ah, tá. O infinito como a morte. Ou a representação do looping infinito da história. Tá. Porque todo dia lá tá na mesma coisa, né? Tanto que os 14 meses de aluguel é sempre 14 meses. Nunca é 13 ou 15. Ou é. Eu não lembro. O cenário da vila é um labirinto que representa um pedaço do inferno. Caralho, que frase pesada. Onde aquelas pessoas estão presas. Se bem que não é labirinto nenhum. Tem a porta de entrada, lá onde eles vendiam churros, vendiam o suco. E aí lá você entra na vila. E aí tem o primeiro pátio da vila, que é onde mora todo mundo. Tem aquela escadinha no canto, que sobe pra casa lá de alguém, que eu não lembro quem que é. No livro fala que é o Jaiminho. Mas acho que... Eu lembro que outras pessoas moram lá. A Paty mora lá? Não lembro. Mas aí tem aquele outro pátio atrás, que tem até aquele poço lá, que eles fazem o episódio lá. Não é labirinto, é... Sim, o porteiro aqui tá viajando. Ele não tem começo, meio ou fim. Ah, tem sim, pô, acabei de falar. O universo dos personagens se resume à vila, uma praça... Ah, tá. O universo dos personagens se resume à vila, uma praça, a escola, o restaurante e raramente uma visita a Acapulco. Mas aí se for ver bem, for ver bem, todas as séries é meio que a representação do inferno. Porque todas as séries se passam em um lugar só. Dois Homens e Meios. Dois Homens e Meio passa praticamente na casa do Charlie, que é a sala, e aí tem o quarto dele lá em cima, e aí tem a cozinha. Tem outros lugares também, mas basicamente é isso. E é uma série também dos anos 70. Então os caras não iam ficar viajando na rua e tudo mais. Os caras tinham o cenário deles lá e fazia lá, pô. Esse porteiro aí já tá aqui, ó. Tá me dando raiva já, hein. E Acapulco. O cara filmou em Acapulco. Colocou Acapulco no mapa. Ninguém conhecia Acapulco antes do Chaves. Só os moradores de lá. Mas aí depois do Chaves o bagulho virou um ponto turístico. Dentro da vila, um ambiente leva a outro igualmente claustrofóbico. Claro. Dentro da vila, um ambiente leva a outro igualmente foda-se, você conhece a palavra, né? Claustrofóbico. Que é quem tem preconceito com claustro. Que leva a outro, que leva a outro. Nada a ver, o bagulho é... Já falei já. Tem lá a porta da vila, que é onde eles vendem o suco, onde parava o carro, eles lavavam o carro do seu barriga, onde vendia churros, onde vendia suco. Aí tem aquela porta, aí tem o pátio principal lá, que é onde fica a casa de todo mundo, e o pátio de trás, que é onde tem o poço. Esse maluco aí tá viajando, como é que é o nome dele? Ademir Luizinho. Cada um dos personagens representa um dos pecados capitais, pelos atos que cometeram em vida. Caralho, aí é brisa, hein? Chaves, a gula. Segundo a teoria ainda, sua preferência por sanduíche de presunto representa uma afronta às leis de Deus, que proibiu o consumo de carne de porco. Que brisa! No livro, cara, carne de porco... O animal foi feito pra morrer. Se você acredita em Deus, Deus fez o animalzinho pra morrer, cara. Por que você acha que a gente tá fora da cadeia alimentar? Ou tá lá no topo? Porque a gente foi feito pra comer os bichinhos. E porco é o melhor bicho que tem. Ele pode até ser nojento por fora, mas por dentro ele, ó... Uma delícia. Ele anda lá no meio do lodo lá, da sujeira, tudo. Não é lodo, é lodo? Não lembro. Fica preso lá, o porquinho lá. Fica lá no negócio dele lá, esqueci o nome. Sabe, o porquinho é sujo, é fedido, é zoado. Mas quando você mata ele, você quebra o pescoço dele, coloca uma faca no pescoço, corta a artéria dele aqui no pescoço, ele morre. E aí você abre, olha, dá até água na boca. Mas ele fala que ele gosta de sanduíche de presunto porque
por alguém, eu não lembro quem agora, ele ajudou alguém e alguém retribuiu dando um sanduíche de presunto. E aí quando ele comeu, ele falou que foi a coisa mais gostosa que ele já comeu na vida dele. Por isso que ele gosta tanto de sanduíche de presunto. Mas tem nada a ver, a gula. A gula nem é pecado, a gula quer dizer que você tá bem de vida. Lá na África, lá ninguém é guloso na África. Porque os caras não têm o que comer. Só é guloso quem tem comida. Então, quem tem dinheiro pra comida, né? Então, gula não é pecado, gula é um sinal de que você está bem. Seu Madruga, a preguiça. Aliás, você já percebeu que os 14 meses de aluguel que ele deve. Quê? Você já percebeu que os 14 meses de aluguel que ele deve nunca se tornam 15 ou 16? Ah lá, viu? É o loop, né? Outro sinal de que ali o tempo não passa. Com certeza é isso. Não é uma piada, não. Não é uma. Não é reforçando a beleza. É porque é o loop, ele é preguiça. O Seu Madruga é preguiçoso. Mas isso aí é sem dúvida. O Seu Madruga é preguiçoso e preguiça não é pecado também. Preguiça é um estado de. Até. Deus não construiu, não fez o mundo em 7 dias e 6 dias e descansou o último. Por quê? Porque ele trabalhou demais, ficou com preguiça, ficou deitado, falou, vou relaxar. Preguiça, ele podia fazer outra coisa, mas não, tava cansado, tava com preguiça. Seu Madruga também. Seu Madruga é Deus? Não é, então. Então tem que ver também que a preguiça não é pecado nenhum, não. Então pode ficar com preguiça e é isso. Seu Barriga, a ganância. Quem mais cobraria o aluguel quase todos os dias? Quem mais? Um cara que tem que pagar as contas, né? Um empresário. O empresário tem um prédio. Ele é dono de um prédio. Todos os inquilinos têm que pagar no dia 3. No máximo dia 5. Depois começa a correr juros. Eu não sei se é assim que funciona um pagamento num prédio, mas você entendeu o que eu quis dizer. O cara tem que receber, porque ele tem que pagar. Ele tá recebendo, mas ele tem que pagar os impostos. Ele tem que pagar os funcionários dele, ele tem que pagar tudo. Isso depende do pagamento dos inquilinos. Por isso que ele cobra todos os dias. Porque ele tem que pagar os bagulho dele. Senão ele fica devendo lá pro governo. É imposto em cima de imposto, juros em cima de juros. E ele só se ferra. Então, não é ganância. Ele só é um empresário. Quer dizer que todos os empresários são gananciosos? Sim. Kiko, a inveja. Sempre que outra criança tem alguma coisa, Kiko quer. Kiko quer. Que engraçado. Sempre que outra criança tem alguma coisa, Kiko quer. Mesmo que seja inferior à que ele já tem. Isso é criança, toda criança é assim. Toda criança é invejosa? Criança é invejosa. Quando você tiver com uma criança, e qualquer criança, qualquer uma, independente da criança, qualquer país, qualquer lugar. A criança tá brincando com um carrinho. E aí você vai lá e pega, ela tá brincando com o carrinho verde. E aí você vai lá perto dela, você vai lá e pega o carrinho vermelho. E aí você fica brincando no carrinho vermelho. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai abandonar o carrinho verde e vai vir pegar o seu vermelho. Porque criança é assim. A criança ela quer o que você quer. Você entendeu? Passa chupando sorvete perto de uma criança. A criança vai querer o sorvete. Você entende? A criança, ela não pensa. A criança não pensa. A criança pequenininha, ela não viveu, ela não raciocina direito. Então o que ela tem é repetir o que os outros fazem. Por isso tem que tomar cuidado do que você faz perto de criança. Porque a criança vai tomar aquilo como normal ou como o certo a se fazer. Então você está ensinando ela. Qualquer ato que você comete, qualquer coisa que você faz perto de criança, você está ensinando ela. Porque a criança, ela repete. A criança, ela não consegue identificar o que ela tá... O que estão falando pra ela ou o que estão fazendo perto dela. Não, ela vê você fazendo, ela vai fazer também. Então a criança é assim mesmo. Toda criança quer dizer que a criança é invejosa? Também, toda criança é invejosa. Mas criança é assim mesmo. Então não tem essa de inveja, não. Chiquinha, a raiva. Aqui a teoria dá uma viajada. Só aqui, só. Antes não viajou nada, não. A gente sabe que a Chiquinha tá sempre nervosinha. Mas Ademir... Caramba. Chiquinha tá sempre nervosinha. Mas o porteiro afirma que, por ter morrido em uma briga de trânsito dentro da vila... Caralho. Como é que você briga de trânsito dentro da vila? Se a vila... Lembra da Vila do Chaves? Não passa carro ali. Como é que foi uma briga de trânsito ali dentro?
então já... Por ter morrido em uma briga de trânsito dentro da vila. E ela é uma criança, né? Como é que ela morreu numa briga de trânsito, sendo que ela é uma criança? Ela usa o triciclo como uma arma para descontar a sua ira. Usa o triciclo? Assim como o Pateta naquele desenho. Quê? Caralho, eu não entendi nada essa. Uma criança que morreu por uma briga de trânsito numa vila onde nem tem carro. E é por isso que ela usa o triciclo como arma para descontar sua ira. Igual o Pateta. Oxi, o que tem a ver? Assim como o Pateta naquele desenho. Eu acho que eu tô ruim de referência, viu? Eu não tô entendendo nada disso aqui. Não existe informações sobre esta suposta briga de trânsito. Oxe, mas é claro que não. Nossa, o cara inventou uma informação e colocou lá. Ele só inventou uma informação. Porque ela anda de triciclo dentro da vila, quer dizer que ela morreu no acidente de trânsito. Não tem nada a ver, ele só inventou uma informação só. Fala assim, sabe por que o Chaves ele gosta de sanduíche de presunto? Porque ele era um fazendeiro que estrupava os porquinhos, estuprava os porquinhos, comia os porquinhos lá na fazenda lá. E aí um dia, quando ele tava enfiando a vara num porquinho, um outro viu e mordeu uma artéria dele na perna e ele começou a sangrar até a morte. E aí é por isso que ele gosta tanto de carne de porco. Porque ele só inventei uma informação aqui, igual o Ademir fez. O nosso querido porteiro Ademir. Dona Florinda e Professor Girafales, a luxúria. Também uma pirada na teoria. O pós-doutor Ademir, o famoso porteiro da vila, afirma que o casal era mestre da arte da luxúria. E por isso foi condenado a uma eternidade de abstinência sexual. Oxi. Afirma que o casal era mestre, caralho, mestre da arte da luxúria. Já é mais do que poetista visual. E aí, por isso foi condenado a uma eternidade de abstinência sexual. Beleza, vamos ver aqui. Diz aqui que o professor fuma. Diz ainda que o professor fuma em sala de aula como uma representação do cigarrinho depois do sexo. Tá entre aspas. Cigarrinho depois do sexo, porque já que não tem o primeiro, próprio, hein? Cigarrinho depois do sexo, porque já que não tem o primeiro, usa o segundo. O professor Girafales, ele não fuma cigarro, ele fuma charuto. Eu não lembro do professor Girafales fumando cigarro. Ele tá sempre com charuto na boca. Você não fuma charuto depois do sexo? Ou fuma? Eu também não. Eu não fumo charuto, né? Eu não sei que hora que fuma. Mas charuto, eu nunca vi charuto depois do sexo. Porque charuto fuma quando tá relaxado, né? Tanto que tem bar de charuto. Você vai lá no como é que é? Cigar bar, né? Acho que é o nome. Você vai lá pra você fumar um charutão, ficar de boa. Quem fuma cigarro é o Seu Madruga. Será que é isso então? Vamos inventar outra teoria aqui, ó. Então, o Seu Madruga, ele fuma cigarro porque ele sempre vai lá e ele sapeca a Dona Florinda. E aí ele tá sempre fumando cigarro pós-coito. E aí o Girafales, ele sabe que ele não pode, porque ele é eunuco. Ele não pode, porque ele é eunuco. E aí pra desestressar, ele fuma um charuto. Então, no começo eu falei sobre o pai do Chaves ser o Seu Madruga. Nessa teoria minha, o pai do Kiko é o Seu Madruga. E aí também, por isso que a Dona Florinda fica dando os tapas na cara dele. Porque ele é sadomasoquista também. Ele leu os 50 tons de cinza e ficou como? Safado. Então, Dona Clotilde, a vaidade, a bruxa do 71, interpretada por uma ex-miss espanhola, é a mais vaidosa de todas na vila. Ela é? Eu não lembro não. Quem que fica com o bagulho na cabeça lá tentando arrumar o cabelo sempre é a Dona Clotilde, né? Note que o número 71 é igual a 7 mais 8. Não, é igual a 7 mais 1, que é igual a 8. Novamente o número do infinito.
Caralho, velho. Será que tudo que é 8 quer dizer então que é o infinito do mito de Cisítico? Como é que é o nome? O quê? Sísifo. Tudo que é 8 é o Sísifo. Eu nasci no dia 2/9. Então, 2. Não, 9. Não, vai dar 11, né? Então, peraí. 9 menos 2, aí dá 7. Mas como eu sou uma pessoa, então é mais um. Porque é o meu mês, menos os dias, mais a quantidade de pessoa, que é uma só, que é eu. No caso, 8. Então quer dizer que eu tô o quê? Tô no inferno de Sísifo. Dona Clotilde ainda tem um animal de estimação, que às vezes é um gato e às vezes é um cachorro, chamado Satanás. Esse aqui é sugestivo, hein? Satanás sempre. Também o Roberto Gomes Bolanhos, ele também pegou pesado nessa, né? Ele podia dar qualquer nome pro cachorro, pro bichinho. Qualquer nome. Dog, Pluto, Scooby-Doo. Podia usar, podia fazer um collab. Sei lá, podia chamar de Rex. Qualquer, sabe esses nomes de cachorro, sabe? Lessie. Podia dar qualquer nome. Ele foi lá e colocou Satanás. Bem sugestivo. Mas é o seguinte, eu não lembro de cachorro na vila. Eu lembro que tem aquele episódio que a dona Florinda pede pro seu Madruga colocar a placa lá que é proibido animais na vila. E aí eu acho que tem um cachorrinho naquele episódio. Mas o que eu me lembro, ela tem o gato. Tanto que naquele episódio lá que eles ficam imaginando que estão entrando na casa dela, ela fica, quem está aí? É você, Satanás? Que daí é o gatinho lá, o gatinho fica voando naqueles efeitos especiais a la Marvel. Tem o gatinho e o Satanás. Mas eu não lembro de cachorro, não. Mas esse nome também pegou pesado. Nessa aí eu tô com o nosso querido Ademir o Porteiro. Este representaria os demônios errantes que andam pela vila. Cachorro. Demônios errantes, eu nem sei o que é. Todo demônio é errante, não é? Porque você já nasce demônio ou você nasce normal e aí você faz tanta merda que você vira um demônio. Não sei como é que funciona aí a separação aí, mas vamos continuar aqui. No texto original, o nosso querido Ademir, o porteiro, cita ainda outros personagens secundários, como Apate, Inhonho e Pops. Mas o mais interessante é o que ele diz de Jaiminho. Jaiminho, no livro, ele morre. Na série ele morre também, no seriado? Eu não lembro. Mas no livro ele morre. Porque ele é o carteiro lá, ele é velho. Lá fala que ele tem pelo menos 400 anos. O Chaves fala que ele é tão velho, tem um aspecto de uma pessoa tão velha que ele tem pelo menos 400 anos. Mas o carteiro, em sua função de mensageiro, seria o único representante do mundo dos vivos no seriado. Caralho? Então ele é tipo o mestre dos magos. Ele seria um médio que tenta fazer contato com os mortos em sua constante condição de cansaço. E sua constante condição de cansaço é resultado de seu esforço para cruzar com estas dimensões. Caralho, essa aqui faz. Se você for entrar nessas ideias aí, nessa brisa, eu acho que essa aqui é que faz um pouco mais de sentido. Dele ser um carteiro, que o carteiro representa o mensageiro que veio do mundo real. E as cartas são psicografias. E ele tá sempre cansado porque ele tem que atravessar o submundo. Segundo ele, a prova disso seriam as descrições que Jaiminho dá da sua terra natal, Tangamandápio, onde tudo é gigantesco. Eu não lembro dele falar que tudo é gigantesco. No livro fala sobre ele falar bastante sobre flores e tal. Mas na série eu não lembro. Eu lembro que ele fala de Tangamandápio, mas eu não lembro o que ele fala de lá. Não lembro de falar que é tudo gigantesco. Isso aí é Itu, pô. Até onde eu sei é Itu. Embora exista de verdade, a citação não se refere à cidade real, mas ao mundo dos vivos. Aí fica fácil, né? Você pega uma informação que é real e coloca o que você quiser. Se ele tá falando que é Tangamandápio, você fala, não é Tangamandápio, não, é o mundo real. Ué, mas ele tá falando que é, e esse é um lugar que existe de verdade. Não é tipo a Xerofínfula, que ele inventou, uma coisa que ele inventou. É um lugar de verdade, então, sei lá. Onde tudo é maior que no mundo dos mortos.
O inferno então é pequenininho? É porque a vila é pequena, né? Ou não? Porque tudo é maior, quer dizer que a porta é maior também? Quer dizer que o carro é maior? O triciclo é maior? Não sei. Mas esse episódio tá ficando grande, hein? Já tá com 50 minutos já. Deixa eu acabar rápido aqui. Porque eu também vou fazer grande também, se foda. As cartas que transportam são psicografias e a bicicleta que nunca larga, apesar de não saber andar, nada mais é do que um totem, ao estilo de A Origem. Nossa, espera aí que eu não entendi nada desse parágrafo. As cartas que transportam são psicografias. Ah lá, igual eu falei, né? Psicografia, tipo estilo Chico Xavier. E a bicicleta que nunca larga, apesar de não saber andar. Isso aí eu não lembro dele falar isso na série, mas ele. No livro ele fala sobre isso. Dele não saber andar na bicicleta. Não que ele não fala na série, que eu não lembro dele falar isso. Mas no livro ele fala que ele não sabe andar. E ele não. E aí ele não. No livro fala que ele não sabe andar, mas ele não quer falar pro chefe dele que ele não sabe andar, porque senão ele vai ser demitido, né? Porque fala que um carteiro não sabe andar de bicicleta, e aí ele vai ser demitido e ele não vai ter dinheiro pra pagar o aluguel. E aí ele tá sempre cansado, que ele tá sempre cansado porque ele não sabe andar na bicicleta, então ele tem que andar pra lá e pra cá e sempre carregando a bike. Então ele entrega, faz entrega, dá o rolê, tudo que ele dá, tudo carregando a bicicleta e andando. Ele seria um péssimo entregador do Uber, do Uber Eats, do iFood, mas ele, lá na vila, ele era um carteiro competente. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas ele era cansado por causa disso. E aí, no final, antes dele morrer, ele fala que ele ficou doente, ele ficou muito doente, tanto que ele vendeu a bicicleta dele para ele poder comprar os remédios. E aí, ele comprou, conseguiu se manter por mais um tempo. E aí, um dia o Chaves foi lá falar com ele, chegou lá em cima, na casa dele, e o bichinho tava como? Gelado. Mortinho da Silva. E aí descansou, né? Aí não ficou mais cansado. Mas ele não larga, apesar de não saber andar. Nada mais é do que um totem. Eu não sei o que é um totem. Um totem. Não vou pesquisar o que é isso, mas ele é um totem, ao estilo de A Origem. É necessário para que possa voltar à realidade. Trecho original, esse é o trecho do texto original esse. A Origem é aquele filme do Leonardo DiCaprio. Aí, eu sou péssimo com referência. Os caras tinham que colocar mais coisa sobre a referência. Eu não sei o que é um totem. Eu lembro que nesse filme A Origem tem o peão. Será que o peão é o totem? Eu não sei o que é um totem. A Origem eu não tenho certeza se é o filme do, do Leonardo DiCaprio. Mas essa é a teoria, cara. De que eles estão lá no inferno. Estão presos num loop infinito. Então todo dia é o mesmo dia. Quando termina o dia, começa de novo. O Chaves com fome, sem tomar café. O seu barriga indo lá cobrar o 14 meses de aluguel. A Chiquinha puta no seu triciclo porque ela sofreu um acidente de. Não, uma discussão de trânsito. Faz sentido nenhum. Entendeu? É um ciclo infinito, eles estão no inferno. Mas eu tenho que falar pra você que essa teoria aqui do nosso querido Ademir Luiz, o famoso porteiro Luizinho, foi uma viajada. Acho que é por isso até que ele não é mais. Não atua mais como poéticas visuais, porque ele é péssimo nisso também. Apesar de ser um pós-doutor, que eu não faço a mínima ideia do que significa. Fala, André, o que você faz? Eu falo assim, não, eu tenho um pós-doutorado. Pós-doutorado em quê? Enchimento de balões de ar. Tenho pós-doutorado em encher bexiga. Aí fica fácil, né? Que porra e poéticas visuais a gente não sabe o que é. Encher bexiga todo mundo sabe. Então, é isso aí. Essa foi a teoria bizarra aqui que não faz sentido nenhum. E eu queria ler aqui no podcast porque eu não tinha o que falar. Então, pra quem não tinha o que falar, esse episódio tá até ficando grande demais. Eu não esperava que ia ficar tão grande assim. Mas é bem legal esse livro. Eu gostei do livro. E aí no final do livro aparecem algumas informações, que foi até por isso que eu comecei a pesquisar sobre o Chaves, algumas informações sobre isso, porque pelo que tinha no final do livro, que é o que eu vou falar agora. E aí, pesquisando isso aí, eu achei essa teoria bizarra aí que eu queria ler aqui. Mas o que eu achei legal é que, tipo assim, o Chaves, ele foi gigante, mano. Mas, tipo, gigante mesmo. A gente não tem ideia, porque
Eu falo a gente porque eu presumo que vocês que estão escutando aí também tenha nascido depois dos anos, sei lá, final dos anos 80 no máximo. E o Chaves, ele estourou mesmo, acho que foi de 70 até 79. Então, nessa época aí, a gente não era nem, não tinha nem a ideia de nascer. E aí, nessa época aí, o Chaves era gigante e a gente não tem noção disso. Tipo assim, a gente sabe um pouco sobre, mas a gente não tem muita ideia. E é assim com outras coisas, porque eu tava pensando também, o Beatles. Porque, tipo assim, o Beatles, ele é gigante, todo mundo conhece o Beatles. Onde você fala Beatles, a galera conhece. Porém, eu, por exemplo, eu não escuto Beatles. Eu não sou fã de Beatles. Você não vai ver eu colocando uma música do Beatles pra escutar. Tem algumas que, tipo, se toca, eu falo assim, essa música é do Beatles. Tipo, Imagine, sabe, né? Tem essas músicas aí que é clássica, que eu até sei de quem que é. Eu conheço pouca coisa deles por cima. Não sei qual que é a história da Yoko Ono. Eu sei que acho que ela matou um deles lá, sei lá. Mas eu não conheço muito a fundo. Então eu tenho a ideia do Beatles, porque ele foi muito grande, mas eu não tenho tanta noção assim. Mas eu sei que foi grande, porque qualquer banda, ou grupo, ou qualquer coisa que, que tenha muitos fãs, onde vai assim, tem muita gente esperando, a galera fala, é o novo Beatles. Tanto que o One Direction, quando os caras começaram a estourar, eles eram um pouco assim, de travar aeroporto e essas porra, e a galera falava que era o novo Beatles. E aí tinha até gente que fala que não chegava nem perto do que era o Beatles, porque os caras eram muito grandes. Só que eu não tenho essa noção, eu nunca fui pesquisar sobre o Beatles, não sei qual que era o tamanho deles, mas eu sei que eles eram gigantes. E tipo assim, a gente não tem tanta noção porque a gente não viveu isso. Mr. Bean também. Eu tava. Eu terminei esses dias de assistir a série do Mr. Bean que tem na Amazon, né? É uma temporada só, tem tipo, acho que 15 episódios. Cada episódio tá uns 20, 30 minutos. E Mr. Bean foi gigante. Mas tipo assim, surreal. Eu lembro de, tipo, quando eu comecei a assistir, eu dei uma pesquisada um pouco também antes de começar a assistir. Os caras falou que no quinto episódio, assim, ó, era tipo 30 milhões, 50 milhões de pessoas assistindo. Era um tipo número bizarro, não sei se era isso, mas era um número bizarro de pessoas, sabe? Igual o final de Friends, que a galera fala que não tinha ninguém na rua no último episódio de Friends. Seinfeld também, os caras falam que no final de Seinfeld tinha muita pessoa, muita gente assistindo. Então, são tipo bagulho que a gente não tem tanta noção porque a gente não viveu. Até no próprio, na própria série do Chicago Bulls lá do... Como é que é o nome dele? Michael Jordan. Mostra também. Tipo, lotado. Onde eles vai, o bagulho é lotado. E assim, a gente tem um pouco... Foi um pouco mais recente, porque é dos anos 90, então tem algumas imagens sobre isso. Só que o Chaves, ele é muito antigo. Então a gente sabe que fez um sucesso da porra, mas a gente não tem muita informação. Tanto que não tem tanta foto. Tem algumas fotos ou vídeos deles no estádio lá, mas não tem muita coisa. Não tem tanta coisa assim. Então, no final do livro, ele dá alguns números. E aí eu queria falar um pouco dos números aqui, pra gente tentar, pelo menos, ter um pouco da noção do tamanho que era o bagulho. Nossa, já tá com 1 hora o episódio já. Mas pra você ver o quão grande era o bagulho. Eu vacilei, eu esqueci de marcar os lugares aqui. Mas é o seguinte, em Bogotá, os caras falam que. Eu nem sei o que é Bogotá, se é uma cidade ou se é um país. Mas eles falam que em Bogotá, eles foram lá e tinha 3 milhões de pessoas, segundo a contagem da polícia local lá. Não sei quem conta, se é o IBGE, que porra que é. Se é a polícia militar deles. Mas estimaram que tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas na rua em Bogotá. Esperando eles. E só isso só já mostra o quão bizarro é de você colocar 3 milhões de pessoas na rua pra te receber, tá ligado? 3 milhões, mano. 3 milhões de pessoas. É 6 vezes a cidade de Jundiaí inteira, os moradores de Jundiaí. Jundiaí tem tipo 400, quase 500 mil. Cara, é muita gente. Eu nem sei se eu fiz essa conta direito, eu só joguei um número aqui. Mas 3 milhões de pessoas. Lá em Bogotá. Eu não sei se que é Bogotá, se é um país ou se é uma cidade. Mas o importante é os números. 3 milhões de pessoas para receber. E aí eles falam que semanalmente, no ápice do Chaves, tinha 300 milhões de... Opa, arrotei. Tinha 300 milhões de telespectadores semanalmente. Por semana, 300 milhões de pessoas. Cara, 300 milhões de pessoas é mais pessoas do que tem no Brasil, tá ligado? É como se fosse
o Brasil e mais quem? Não sei. Algum país que tenha 100 milhões de pessoas. Eu não sei quantas pessoas tem na... Não sei. Mas imagina. O Brasil. Era o Brasil e mais um outro país aí qualquer que você queira adicionar aí com 100 milhões de pessoas assistindo o bagulho toda semana. 300 milhões, velho. Cara, é muito, é muito, é muito. E aí tem alguns outros números aqui, ó, que eles falam que lá no Chile teve um dia que eles foram pra lá, no Chile, e aí as crianças foram, em vez de ir pra escola, eles queriam ir receber a turma, o Chaves e a turma dele no aeroporto. E aí eles não iam pra escola, eles iam receber no aeroporto. Só que daí o Ministério da Educação, lá do Chile, eles declararam esse dia como feriado. Eles não deram falta pras crianças. Por causa da visita da turma do Chaves. Os caras declararam, no dia que eles foram pra lá, que era feriado. Os caras declararam feriado. Porque o Chaves ia pousar lá pra fazer algum evento, sei lá. Mas os caras declarou feriado, mano. Imagina. Você sair aqui de onde, não sei de onde você é. Mas você que tá escutando. Você sai daqui, você vai fazer uma apresentação lá em outro país. Porque é em outro país, né? Isso aí foi no Chile. Você vai pra Argentina, sei lá. Você vai lá pra Argentina. E aí é tanta pessoa, tanta gente atrás de você, as crianças, todo mundo vai lá atrás de você que os caras têm que declarar que é feriado o bagulho. Só pra ir te receber no aeroporto. Mano, isso é bizarro. O Ministério da Educação do Chile, mano. Do país. Bizarro. E aí tem um outro bagulho lá que eu acho que isso aqui foi no Chile também. Que eles fizeram. Eu não sei se foi, tipo. Se foi o mesmo evento, se foi a mesma data. Se foi o mesmo rolê. Mas eu sei que lá no estádio do Chile, os caras fizeram duas apresentações. Duas apresentações no mesmo dia, no estádio do Chile. Eu não lembro o nome do estádio, mas era 80 mil pessoas cada sessão. Os caras fez 80 mil pessoas de manhã, depois 80 mil pessoas à tarde. E aí eu já não sei se é aquela famosa foto que tem lá deles no estádio. Mas, mano, quanto que é? 160 mil pessoas num dia. Os caras venderam 160 mil ingressos porque tava esgotado as duas. 160 mil ingressos. Olha isso. 80 mil pessoas, velho, no estádio pra ver a galera do Chaves. Você tá maluco, velho. Eu imagino o tanto de dinheiro que eles não fizeram nessa época aí. Com publicidade, com audiência. 300 milhões de pessoas. Imagina quanto que não era pra você colocar uma propaganda no intervalo do Chaves. Com esse tipo de... Com essa quantidade de gente assistindo. Isso aí deixa Super Bowl no chinelo. Se bem que é criança, né? Então acho que não sei se tem diferença. Porque Super Bowl é adulto. Então é adulto que pode comprar. Agora, pra criança não pode comprar nada. Então às vezes é até mais barato você vender propaganda em coisa infantil. Mas eu não sei. Independente, 80 mil pessoas cada sessão. Dentro de um estádio. Meu Deus do céu. E aí teve um rolê lá também que eu não sei onde que foi isso aí, que eu não anotei. Mas não sei se foi no Chile, não sei onde que foi. Mas os caras fizeram um evento um dia perto de um hipódromo. E aí, os funcionários do hipódromo, eles ficaram travados, porque tinha muita gente que era perto, né? Então era o mesmo caminho. E aí a galera travou, tá ligado? Travou o trânsito, travou de gente, era muita gente. E aí os funcionários do hipódromo, eles se atrasaram. E aí as primeiras corridas de cavalo ficou sem apostas. Porque não tinha funcionário, tá ligado? Não tinha funcionário suficiente, porque atrasou tudo. E aí nessa aí, de atrasar, não ter funcionário e as primeiras corridas não terem apostas, os caras teve um prejuízo de 3 milhões eu já não sei qual moeda que era lá da época, mas foi um prejuízo de 3 milhões, mano. Eu não sei se vale o 3 milhões que era na época, vale hoje 3 milhões também. Eu não sei como que faz essa conversão aí. Mas 3 milhões é 3 milhões, mano. Os caras teve um prejuízo de 3 milhões só porque ia ter um evento que nem não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Só foi no mesmo dia. E era meio perto. Então os funcionários se atrasou, porque era muita gente. Os caras ficou travado no trânsito. E aí, por causa disso, por causa desse evento, os caras teve que cancelaram. Os caras, tipo, cancelaram. Não ia ter mais corrida no mesmo dia que tivesse a apresentação. Porque senão ia acontecer de novo. Então os caras teve que cancelar o bagulho. E aí também teve outra coisa, que isso aqui tá marcado aqui na Argentina, isso foi na Argentina.
Os caras lotaram 5 apresentações num... Eu não sei o ano, tá? Não falou qual era o ano de todas essas coisas aí, mas eu acho que provavelmente foi no ápice deles, né? Mas aí, essa aqui foi na Argentina. Os caras lotaram 5 apresentações num lugar lá que eu esqueci de marcar o nome também, mas era um estádio que cabia 10 mil pessoas, sabe? Era uma arena. Cabia 10 mil pessoas. Os caras lotaram 5 apresentações e aí eles acrescentaram mais algumas sessões, só que não puderam, não deu pra colocar mais, porque eles tinham outras cidades pra passar, então foi o limite que eles puderam fazer ali. Mas eles fizeram 5, tiveram que acrescentar mais, e aí eles lotaram todas, não fala também quantos que eles acrescentaram, mas eles tinham 5, acrescentaram mais algumas, e mesmo assim ficou gente pra fora. Tá ligado? Lotou, mano. Os caras não tinham mais o que fazer, velho. E aí, esse também eles falaram que 9 anos depois disso aí, deles colocar 5 sessões, colocar mais algumas, ficar gente pra fora, 9 anos depois eles voltaram pra lá, e aí eles tinham marcado 7 apresentações, e eles venderam mais 2. Então eles venderam um total de 9 apresentações, tipo, 9 anos depois, tá ligado? Imagina, é como tipo, se o Whindersson, que hoje enche estádio, coloca 15 mil pessoas no lugar, daqui 9 anos, ele ainda tá colocando 15 mil pessoas. Imagina o quão bom você tem que ser pra você manter esse ápice, tá ligado? Deles conseguir vender esse tanto de apresentação, e aí 9 anos depois eles voltam pra esse mesmo lugar e vende de novo um monte de apresentação, tá ligado? Todas lotadas. Todas lotadas. Então, mano, o lugar cabe 10 mil pessoas. O bagulho foi 90 mil pessoas que eles venderam. E aí também fala que eles bateram um recorde, porque foram cada apresentação um dia, né? Então foram 9 dias consecutivos com o bagulho lotado. E aí ninguém, acho que na época, né? Não sei de quando é essas informações, esses números aqui. Não sei até que ponto é verdade. Não sei de quando que é. Então, tipo, esses recordes que eles bateram foi até a época, né? Não sei se depois apareceu algum outro algum outro famoso lá que bateu o recorde. Mas aí foi pra época, né? Então eles foi lá 9 anos depois, voltaram, venderam tudo. Teve uma lá que eles foram no, isso aí foi no Peru, tá marcado aqui também. Eles iam pousar lá no Peru. Ó a quinta série. Foram pousar no Peru. Mas aí eles foram pousar lá no Peru. E aí a galera foram receber ele no aeroporto. Acho que tinha muito disso. Até hoje tem, né? Da galera ir receber no aeroporto. E eles foram receber no aeroporto. Só que daí era muita gente. E eles invadiram a pista de pouso. Eles invadiram a pista de pouso. Aí os caras teve que fazer maior esquema pra conseguir pousar o avião. Pra conseguir trazer eles. Aí atrasou 2 horas a programação lá do dia, lá dos voos e tal. E os caras, porque os caras invadiu, mano. Os caras invadiu o aeroporto, tinha mais de 50 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas foram receber eles no aeroporto lá em Peru, mano. Que é Peru? Eu moro perto de Perus, tá ligado? Uma cidade aqui. Se eu pegar o trem e algumas estações pra frente, eu vou parar em Perus. Se eu chegar lá, ninguém tá nem aí pra mim. A galera vai falar, ô, tem a passagem? Não tem? Então sai fora, sai da minha frente. Vai deixar eu sentar? Não vai deixar eu sentar? Ninguém tá nem aí. O maluco, ele foi pro país, Peru. A galera, mais de 50 mil pessoas, travou. Eles invadiram a pista de pouso. Eles invadiram a pista de pouso. Não é que eles invadiram o aeroporto. Eles invadiram a pista de pouso do bagulho. Bizarro, mano. É muito grande. Eles também foram no Madison Square Garden, lá em Nova York. Encheram lá também. Lotaram. Eu achava... Mano, os caras saíram do México, tá ligado? Onde é lá nos Estados Unidos, o México... Eu acho que deve ser um lugar que é zoado, tá ligado? Tipo, pros americanos, o México é zoado. E aí uma equipe sair do México e lotar o Madison Square Garden, tá ligado? Porque lá é o carimbo de sucesso. Qualquer um que se apresenta lá é sucesso. Eu não sei se isso é verdade, eu tô acabando de lembrar aqui. Mas eu acho que a única pessoa brasileira que eu sei que lotou lá foi a Ivete Sangalo. Acho que ela gravou um DVD lá. Então, tipo assim, mano, não é qualquer um que enche lá, tá ligado? E os caras foram lá e encheram. Não fala de quantas sessões foram, mas os caras lotaram lá. Mas eles falam que um segurança do lugar, que ele falou, ele chegou em alguém lá e falou que ele não entendia nada, porque ele não falava espanhol. Ele não entendia nada do que tava acontecendo, mas ele tava morrendo de dar risada, tá ligado? Porque o bagulho era engraçado, né, mano?
caras é engraçado. Deve ser meio que humor bobo, mas deve ser bem físico, né? Tipo o Mr. Bean ou Charlie Chaplin, essas porra aí. Teve uma outra coisa também que não tá marcada onde que foi isso aqui, mas eles não conseguiram chegar num hotel que eles iam se hospedar, porque a galera descobriu antes dele chegar no hotel, a galera descobriu o hotel que eles iam se hospedar. E aí eles começaram a cercar o hotel. E aí eles tiveram que ir pra outro hotel, eu acho, né? Mas a galera cercou o hotel. Então o hotel que eles iam ficar ficou cercado de gente. Mas eles cercaram 3 quadras em volta do hotel, tá ligado? Não foi que, tipo, ele cercou o hotel. Não, ele cercou 3 quarteirão em volta do bagulho, mano. De gente. Não fala o número de pessoa, mas, mano. 3 quadras. O bagulho. Lotado de gente. Em volta do hotel. Só pra receber eles aí. Eu acho que eles não foram pra esse hotel aí, né? Eles tiveram que ir pra outro. Mas, mano, surreal, né? O bagulho travar de gente assim. É tipo um carnaval. Você colocar jogar confete, lança perfume e um trio elétrico, vira carnaval. E aí teve. Isso aí foram a parte que me interessou, né? Que foram os números. De eles travar lugar e o tanto de gente recebendo e tudo mais. E aí também fala sobre, tipo, eles conheceram o líder de vários. Os líderes de vários países, tá ligado? De cidades. Os caras ganhavam a chave da cidade, sabe? Essa galera que ganha a chave da cidade. Então teve um monte disso aí. Eu não conhecia nenhum nome lá que eles falou de presidente, de nada. Então não tem pra que eu falar aqui. Mas, mano, os caras eram gigantes, tinham uma puta moral e a gente não tem muita noção disso. Eu, pelo menos, não tinha muita noção disso, porque eu também nunca fui a fundo pesquisar. Eu não fui também dessa vez, era mais informação que tinha no livro. Mas eu acho bem interessante isso aí da grandiosidade dos caras, tá ligado? Mano, os caras lotar 3 milhões de pessoas na rua. 2 sessões no mesmo dia de 80 mil pessoas cada. Tá ligado? Lotar 9 sessões num lugar que cabe 10 mil pessoas. Mano, isso é surreal. Tá ligado? E eu acho que depois disso, eu não sei quantas pessoas. Hoje em dia eu não sei se alguém consegue fazer isso. Porque hoje em dia é muito rápido. Tipo assim, aquele cara lá que hoje em dia ele é meme no TikTok, tá ligado? Aquele moreninho lá que aponta pras coisas assim, eu não sei o nome dele. Acho que ele é italiano. Sabe? Que ele faz uma careta assim apontando pras coisas. Tipo assim, esse cara é um sucesso hoje, beleza, ele é bem conhecido, tem bastante seguidor. Mas, mano, certeza que ano que vem ele já não é mais nada. Tá ligado? Ele claro, ele vai ter ainda seguidor, vai ter gente que acompanha ele, mas não vai ter o mesmo tanto. Ele não vai ter o alcance de gente que ele tem hoje. E eu não sei até que ponto hoje é possível fazer isso que os caras fez, tá ligado? Do Chaves, do Mr. Bean, do Beatles. Não sei, até. Não sei se dá pra fazer isso hoje em dia. Michael Jackson, tá ligado? Michael Jackson também era bizarro, surreal. Eu não sei, até se é possível fazer isso de novo. Ou alguém mais consegue, acho que tem como sim, mas acho que é muito mais difícil, né? Até porque, tipo assim, o Chaves. Pra você ver o Chaves, você tinha que colocar no horário específico naquela televisão. Então você tinha que esperar o horário, aí vai passar o Chaves. Aí ou você via na televisão, ou você ia lá no estádio ver eles. Hoje em dia não, mano. Se você quiser ver, por exemplo, você é muito fã do Justin Bieber. Aí, ou você vê o Justin Bieber no show, ou você vê ele a qualquer momento, só entrar no Instagram, tá ligado? Então você tem contato com quem você gosta muito fácil. Aí antes, acho que não tinha isso. Antes era só, tipo, você ouvia na televisão, no horário específico, ou você ia no show. Então, eu acho que hoje em dia é mais difícil conseguir isso, porque se eu quiser ver, eu sou muito fã sei lá, do Cristiano Ronaldo. Ou vejo o Cristiano Ronaldo no jogo de futebol, ou vejo ele agora. Eu entro no meu celular e vejo ele. Então eu não preciso, apesar do Cristiano Ronaldo ser gigantesco também, você entendeu o que eu quis dizer, né? Então eu não preciso ficar sendo redundante aqui. Mas eu achei bem legal esses números aí. Quero ler a biografia do. Biografia não, né? Sei lá se é biografia, mas outro livro dele que chama Chespirito. Daí conta mais sobre a história, eu acho, né? Eu vou pesquisar. Mas é bem legal, cara. Achei bem legal o livro. Li aí a teoria da brisa dele. E uma coisa que eu fiquei triste, que eu tava anotando aqui, que eu queria falar aqui no final, é que. Não triste, né? Mas é porque, tipo assim. Eu sou meio contra essa ideia de personagem depois de velho, tá ligado? O Mr. Bean. O Mr. Bean é o único caso que eu acho legal, porque, tipo assim,
Ele era o ator lá, que é um nome difícil pra caralho, Ronan Wackchan. Ronan Wackchan, sei lá. É um nome difícil pra porra. Mr. Bean é muito mais fácil de falar. Ele era esse ator, aí ele teve o personagem Mr. Bean, que durou durante um tempo, fez a série, fez o filme, fez algumas apresentações. E tipo assim, já era, tá ligado? Hoje em dia ele não faz mais o Mr. Bean. Só se precisar fazer o Mr. Bean. Mas ele não se agarrou ao personagem Mr. Bean. Ele é o ator, ele fez o filme, ele tem aqueles filmes lá dele, lá, o. Como é que é? John. Sei lá, esqueci o nome. Mas tá ligado? Ele não se agarrou ao personagem. Agora tem esses caras que se agarram ao personagem, tá ligado? Porque o Kiko, já viu o Kiko depois de velho? É um bagulho enrugado, tá ligado? Um cara enrugado que não faz nada. O Didi querendo ser o Didi, tá ligado? Se ele fosse o Renato Aragão, que era o personagem Didi, tudo bem. Mas não, ele é velho, hoje em dia ele é velho e quer fazer o personagem Didi, tá ligado? Então não é a mesma coisa. E aí eu vi uma live da Tata Werneck com a Chiquinha, eu esqueci o nome dela. Caralho, esqueci o nome dela. Mas eu vi uma live e ela de Chiquinha, aí tem o Instagram dela e tudo mais. E cara, é ridículo. Ridículo, mano. É até triste de ver uma velha, uma senhora, vestida de Chiquinha, tá ligado? Eu acho que ela deve fazer algumas coisas boas de, tipo, arrecadar e fazer a alegria da criança. Imagina ser uma criança e você conhece a Chiquinha, tá ligado? Deve ser muito legal. Só que, mano, é triste, velho. Pra gente que cresceu assistindo Chaves e depois de velho, você vê uma senhora com a cara pintada, com o cabelinho amarrado, vestindo aquela roupinha lá assim e se comportando que nem uma criança, é ridículo, tá ligado? E aí, mano, a galera tinha que, sei lá, se desapegar. Mas sabe o que é também? É a genialidade do Bolanhos. Porque ele criou tudo. A Chiquinha não fazia nada. A Chiquinha era uma atriz que interpretou a Chiquinha. Agora o Bolanhos não, ele criou o personagem, ele criou tudo do bagulho. Então ele podia não ser mais o Chaves e criar alguma outra coisa. Sei lá, deu uma viajada. O episódio já tá muito grande. Eu queria falar mais sobre isso, mas eu vou. Outro dia eu falo também, foda-se. É isso aí, esse era o episódio que eu tinha pra falar. Não sabia quanto tempo ia durar esse episódio, acabou sendo o episódio mais grande desse podcast aqui. Mas é isso aí, muito obrigado por você ter escutado. Espero que tenha gostado, espero que tenha escutado tudo. Não sei se alguém chegou até o final, mas se chegou, muito obrigado. Dá like lá no vídeo do YouTube pra ajudar. Segue aí na plataforma de podcast. Me segue lá no YouTube, no YouTube não, no Instagram, @oandreotávio. Segue no YouTube também. Ajuda lá se possível no PicPay, @oandreotávio, no Pix, andré.otávio, @outlook.com. Qualquer valor vai ajudar muito. Se gostar, fala lá se gostou no meu e-mail, andreotaviopodcast, @outlook.com. Esse é o e-mail do podcast. É isso? Falei certo? andreotaviopodcast, @outlook.com. Esse é o e-mail do podcast. Tem na descrição aí, se você quiser mandar alguma coisa, quiser elogiar, quiser xingar, quiser comentar sobre o episódio, sobre o Chaves, qualquer coisa, tá? Manda lá. E é isso aí, muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana. Se vacinem se chegou a hora de vocês se vacinarem. Se você já se vacinou, tudo bem. Mas amanhã a pessoa mais importante do mundo vai tomar a vacina. E eu espero que todo mundo fique bem. Tenham um ótimo final de semana. E eu falo com vocês na segunda-feira.